Queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa é estarmos na presença do Senhor. Você que tem Bíblia, por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós iremos meditar em alguns versículos, mas aproveitando, eu quero ser grato a Deus pela alegria de aqui estar. Existem coisas que é só Deus que faz. Existem lugares que é só Deus que nos leva. O dia de hoje, essa noite, essa data, não era para eu estar aqui. Afinal de contas, era para mim estar em Santana de Parnaíba, em São Paulo, Cajamar. Só que cancelaram na semana. Aí um líder de adolescentes do Jardim Vitória, em Franco da Rocha, me ligou e falou: Marlon, vem pregar domingo aqui. Eu falei: vou. Só que quando foi hoje, 2 horas da tarde, o pastor André Bueno me ligou e falou: Marlon, por misericórdia, você tem que descer lá em Ubatuba. E aí, como a gente está no apoio, eu mandei meu irmão para onde eu ia e eu vim para cá. E descendo para cá, o pastor de Jundiaí me ligou: Pastor Marlon, vem pregar aqui. Eu falei: pastor, eu estou descendo para Ubatuba e hoje eu vou estar lá. Tem coisas que é só Deus que faz. Estar aqui é uma certeza que o céu reservou para nós uma noite especial. Eu quero agradecer pastor João Carlos. Como é bom conhecer o Senhor. Bom conhecer e saber que Deus tem homens fiéis ainda aqui nessa terra. Louvar a Deus pela vida da sua casa, dos obreiros, desse ministério que Deus lhe confiou. Quero agradecer também e alegria em conhecer o pastor reverendo, pastor Pedro, João Pedro Batista. Amigo, Deus abençoe. Eu creio que hoje é a primeira vez que eu estou falando com ele. Primeira vez que eu estou vendo, mas parece que eu já conheço ele há 15 anos. Uma pessoa boa, ele e toda a sua casa. Deus abençoe. Estou com a minha esposa, Sara, com meu filho, Matias. Matias está com 5 meses. Eu conheço minha esposa desde os 14 anos e nós estamos juntos para adorar a Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. Breno, Deus abençoe. Deus seja contigo. Acalma seu coração, viu? Vai dar tudo certo. Atos 16, 25. Os que achou, diga: eu vou morar no céu. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando, pois, o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que todos já haviam fugido. Mas Paulo, com grande voz, clamou, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, prostrou-se ante a Paulo e Silas, levando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E se você crê nisso, diga amém. Se assente adorando a Deus. Queridos, eu vim perguntando a Deus a direção dele para esta noite, e esse texto borbulhou em meu coração. Haja vista que o capítulo de número 16 denota a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
a primeira viagem missionária de Silas. Lucas, escritor também de Atos, ele está junto na companhia de Paulo. O jovem Timóteo também. Esse capítulo 16 é o capítulo que mostra o quão perigoso é seguir a Jesus. Deixa eu te contextualizar. Paulo, ele está na terra de Derbe, em Listra. E ele vai direcionar os próximos passos da sua caminhada. Ele vai traçar uma rota e ele vai dizer: iremos pregar a palavra de Deus na Ásia. O Espírito Santo de Deus aparece a Paulo e diz: para a Ásia você não vai. Eles recalculam a rota e dizem: iremos pregar a palavra em Bitínia. O Espírito Santo aparece e diz: para Bitínia vocês não vão. À noite eles têm uma visão em que um varão da Macedônia aparecia para eles e dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Concluíram, é Deus nos levando para lá. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que todo aquele que vive a sua vida na dependência de Deus, que entregou os seus caminhos ao Senhor, precisa entender que você não faz mais o que você quer. Você não entra mais aonde você deseja. Porque se parássemos essa mensagem nessa introdução e eu te perguntasse: e agora você está vivendo tudo que um dia você planejou? A resposta seria não. Porque o Espírito Santo a qual nós entregamos nossa vida, ele conduz o nosso amanhã. Haja vista que o nosso amanhã a ele pertence. Eles vão arrumar as suas malas e vão descer para a Macedônia. Passam por Troade, chegam em Filipos, primeira província da Macedônia. Quando chegam em Filipos, há um círculo de oração, umas irmãs, umas mulheres, fazendo um culto à beira de um rio. Eles descem à beira do rio, pregam a palavra. No meio daquelas mulheres, existe uma chamada Lídia, vendedora de púrpura, e que enquanto Paulo pregava, o seu coração abriu para a mensagem. Ela, a sua casa, foram cheios e receberam Jesus. Após a mensagem acabar e o culto terminar, ela chega em Paulo, chega em Silas, chega em Lucas e em Timóteo e constrange-os a dormir em sua casa. Ao ponto de Paulo ter agora Silas, Lucas e Timóteo um lugar para reclinar a cabeça. Agora eles têm um lugar para se hospedar. Só que o que é interessante é que a Bíblia vai dizer que todos os dias, diurnamente, Paulo se levantava e ia para um lugar em específico. Ele saía da casa de Lídia e ia para o lugar de oração. Saía do lugar de oração e ia para a casa de Lídia. Ele fazia esse transe todos os dias. Casa de Lídia, lugar de oração, casa de Lídia. Paulo e Silas todos os dias. Casa de Lídia, lugar de oração, casa de Lídia. Uma coisa que todo homem e toda mulher de Deus precisa ter. Escute-me, todo jovem, todo rapaz, toda moça, todo senhor, toda senhora, precisa ter um lugar de oração. Eu louvo a Deus quando o pastor aqui estava falando sobre um encontro de oração em jovens, porque todos nós precisamos ter. Haja vista que possa ser um cômodo na sua casa, haja vista que pode ser um momento seu com Deus, mas todos nós precisamos ter um lugar de oração. Eles estão nessa caminhada, casa de Lídia, lugar de oração. No meio desse caminho, existe uma moça, que um demônio possuiu ela, e lhe deu o poder de adivinhar quem são as pessoas que estão passando por ali. Quem está passando? Paulo. Quem está passando? Silas. Eles estão indo orar, voltando da oração. E quem está comigo, diga amém. Quando eles passam, a mulher grita:
Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles voltam do lugar de oração e ela grita: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vão para o lugar de oração e ela grita: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ao ponto da Bíblia relatar: e fez ela isso por muitos dias. Todo santo dia Paulo passa, ela diz: homem de Deus. Paulo volta, ela diz: homem de Deus. Ao ponto de o texto relatar: perturbando-se Paulo com isso, impôs a mão sobre ela e repreendeu um demônio que havia. Aqui eu fiz uma pergunta a Deus. E qual foi a pergunta? Por quê? Por que que Paulo se perturba com a fala da moça? Porque se você analisar exatamente o que a moça está falando, a moça não está dizendo nada demais. A moça não está denigrindo a imagem deles. A moça não está sendo apontativa, difamando-os. Não. Ela só está reconhecendo quem eles são. Ela está dizendo: homens de Deus, servos de Deus. Homens de Deus, servos de Deus. Mailon, por que que Paulo se perturba? Eu aprendi que elogio em excesso cansa. Todos nós aqui já passamos momentos de elogio e reconhecimento em algum estágio da nossa vida. É verdade que mais são os dias de luta, provação, dificuldade, acusação, guerra, do que os dias de elogio e reconhecimento. Sim ou não? Sim. Mas os dias de reconhecimento existem. Por que que Paulo se perturba? É porque ele está vendo que todo dia tem elogio, todo dia tem aplauso, todo dia tem reconhecimento. E quando o diabo não se utiliza de difamação, ele se utiliza de elogio. Porque nem todo elogio é de Deus, nem todo reconhecimento é do céu. Porque o diabo tem uma estratégia. Porque você sabia que o diabo, para desviar algumas pessoas, ele difama. Mas o diabo, para desviar algumas pessoas, ele elogia. E qual é a intenção do diabo em elogiar? Eu sinto Deus nesse altar. A estratégia do diabo é elogiar tanto ao ponto de inflamar o ego e tirar do lugar de oração. Porque tudo que o diabo quer é desvirtuar você do caminho. Só que eles estavam orando. Só que eles estavam orando. Só que eles estavam. E eu vou te dizer uma coisa: eu nunca vi, e eu vou pagar para ver, um crente que vive uma vida de oração ser enganado nas ciladas do diabo. Porque a oração ainda revela quais são as intenções por detrás dos elogios. Eu vou dizer uma coisa aqui só para quem tem glória a Deus e aleluia. A oração ainda mostra quem é e quem não é. Eu vou dizer e ouça aqui quem quiser. A oração ainda mostra. Você sabia que tem muita gente que se aproxima de você, senta na sua mesa, come do teu pão, bebe da tua água, ciranda no meio da tua casa, mas o que ele quer ver é o fim da tua família e da tua casa. Mas eu vim dizer hoje, coberto pelo sangue de Jesus, que ninguém ficará enganado, porque a oração ainda revela. Paulo entendeu que há algo sobrenatural, pelo que ele vai pôr as mãos, expulsar aquele demônio.
a moça é liberta. E deixa eu correr para a gente chegar onde lemos. Quando a moça é liberta, eu aprendi uma coisa sobre essa moça. Essa moça não é um ser humano. Essa moça é um produto. Me dá um retorno. Essa moça não é um ser humano. Essa moça é um produto. Vamos lá? Ela não é um ser humano. Ela é um... Já viu que tem gente que nem colando vai? Essa moça não é um ser humano. Essa moça é um produto. Por que ela é um produto, Milo? Porque essa moça adivinhava quem eram as pessoas. As pessoas ficavam felizes, tirava dinheiro, dava para a moça pegava a porcentagem dela e pagava os seus donos. Ao ponto do texto dizer, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Ora, ela é a esperança do lucro. Logo, se ela é a esperança do lucro, ela é um produto. Mas agora o produto acabou. Por quê? Deus chegou. Glória a Deus. Só que o que é interessante é porque o texto vai dizer, e vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Eu gosto demais dessa parte, porque esses homens só vão se achegar a Paulo e a Silas quando o lucro acabou. Diga, o lucro acabou. Você sabia que tem pessoas que se achegam a Deus nos tempos de lucro? Mas você sabia que tem pessoas que se achegam a Deus quando o prejuízo chega? Você sabia que tem pessoas que se achegam a Deus quando a porta está aberta? Mas você sabia que tem gente que se achega a Deus quando a porta fecha? Você sabia que tem gente que se achega a Deus quando tem pão na mesa? Mas você sabia que tem gente que se achega a Deus só quando o pão falta? Você sabia que tem gente que se achega a Deus quando abre o armário e tem roupa nova? Mas você sabia que tem gente que só se achega a Deus quando a roupa não dá mais para ser usada? Porque tem pessoas que se achegam no lucro, mas tem gente que só chega no prejuízo. Mas aqui vai, Deus sabe como te trazer para perto dele. Se for no lucro, Ele traz para perto. Se for no prejuízo, Ele traz também. Mas uma coisa é certa, Ele sabe como te trazer para perto dele. Eles chegam a Paulo, chegam a Silas. E quando chegam diante de Paulo e Silas, um pouquinho mais baixo só. Quando eles chegam, eles prendem eles, levam à praça pública e fazem uma fala. Eles estão pregando costumes que não são os nossos. Chama os magistrados chegam, eles falam para os magistrados o que aconteceu. O magistrado dá um aval. Qual é o aval, Mylon? Pegue varas. Pegaram varas. Bata neles com as varas. Bateram neles com as varas. Pegue a roupa, pegaram a roupa. Rasga a roupa, rasgaram a roupa. Agora chama o carcereiro. O carcereiro chega, pega eles, algema eles, leva preso. Para onde? Cárcere interior. A história vai dizer que o cárcere interior não era uma prisão qualquer. No cárcere interior não estava ladrão de galinha. No cárcere interior estava homens mais perigosos daquela região. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Paulo e Silas estão sendo levados para um cárcere interior. O que eles estão sendo considerados, Mylon? Os piores seres humanos que existem. Eles estão sendo presos. Irmão, ele não está como eu e você. Eles não estão como nós, perfumados, aos que tomaram banho, banhados, aos que estão aqui, todos nós, arrumados. Eles estão machucados, sangrando, feridos. Estão sendo presos, levados para um cárcere interior. E sabe por que disso? Porque eles decidiram obedecer à voz de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, e grave isso no seu coração. Se você não gravar nada do que eu preguei e do que eu vou pregar ainda, grave isso. Existe um preço muito caro. Existe um preço muito alto. Existe um perigo muito alto em obedecer à voz de Deus. A gente pensa que obedecer à voz de Deus é deitar na rede e colocar o pé para cima. Cuidado. Obedecer à voz de Deus é andar por onde eu não quero. E é viver aquilo que eu nunca desejei. Esses homens apanharam por obedecer. Sangraram por obedecer. São rotulados por obedecer. Esses homens, pastor, eles têm mais de 1000 motivos para dizer para Deus: Deus, eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo por te obedecer. João, eles poderiam chegar naquele cárcere e dizer para Deus: está vendo? Se o Senhor tivesse deixado eu ir para a Ásia,
eu não estaria passando o que eu estou passando. Se o Senhor tivesse deixado eu ir para a Bitínia, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo. Mas eu te obedeci. Minha pele está rasgada, minha roupa está rasgada. Eu estou sendo preso por obedecer a sua voz. Eles poderiam reclamar, mas o texto diz que quando eles pisam naquele cárcere, oh glória, eles vão trocar a reclamação por adoração. Eles vão trocar a murmuração por adoração. O que Paulo e Silas está fazendo, Mylon? Um culto no cárcere. E é isso que eu quero pregar aqui. Eu quero te apresentar nessa noite o culto do cárcere. O culto do cárcere, pastor João Carlos, é muito interessante. Por quê? Porque o culto do cárcere é parecido com o culto que estamos tendo aqui. Como assim, Milo? Aqui não tem ninguém preso. Aqui não tem ninguém sangrando. Aqui não tem ninguém amarrado. Não. Mas o culto do cárcere tem o que tem aqui. Afinal de contas, eu vou te dizer uma coisa. O culto do cárcere tem em toda igreja. Se você sair aqui agora, for na rua Assembleia de Deus 87, Laranjeiras Caeiras, vai demorar um pouco, mas você chega. Lá onde eu congrego, vai ter o que acontece no culto do cárcere. Se você sair aqui agora, for na rua João Batista Fanton, Peru, São Paulo, você vai encontrar o que aconteceu no culto do cárcere e lá no culto que está acontecendo agora. O que, Mylon? O que acontece aqui também. O culto do cárcere reserva muitas coisas interessantes. Primeiro, o culto do cárcere tem 3 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? Quantos grupos? Só as mulheres, quantos grupos? Só os homens, quantos grupos? Toda a igreja, quantos grupos? Primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo do Paulo e do Silas. Estão no culto. Estão orando. Estão no culto. Estão cantando. Estão no culto. E estão prestando louvor a Deus. Estão no culto. E não pararam de levantar a mão para o céu da glória a Deus e aleluia. Mylon, quem é o primeiro grupo? Ou como se chama eles? Adorador. Adorador. Eu vou perguntar, esse grupo chegou hoje aqui? Todo culto tem adorador. Chegou aqui hoje? O primeiro grupo está no culto e está adorando. Está no culto, está cultuando. Está no culto, está servindo. Está no culto, está glorificando. O segundo grupo, o texto diz que tem os outros presos. Enquanto Paulo canta, enquanto Silas canta, os outros presos escutavam. Você sabia que tem gente que vem para o culto e não vem para adorar, vem só para escutar. Mas o que é escutar? Escutar é você captar. Escutar é você receber. Escutar é você só possuir, mas nada entregar. Você sabia que tem gente que vem para o culto só para receber? Mylon, aqui é o lugar de receber? É. Aqui é o lugar de Deus te dar casa. Aqui é o lugar de Deus te dar promoção. Aqui é o lugar de Deus te dar carro. Aqui é o lugar de Deus te dar tudo o que você quiser. Mas aqui, antes de ser o lugar de receber, aqui é o lugar de entregar. Porque culto não é só para receber, culto é para entregar. Você lembra? Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, me entrega a tua casa, me entrega a tua família, me entrega o que você tem. Só depois Deus diz: e eu farei de ti uma grande nação. Sabe qual é o nosso problema? É que nós chegamos num culto como esse e dizemos para Deus: eu só te adoro quando eu receber. Porque nós nos tornamos interesseiros em dizer: eu só dou quando eu receber. Deus não trabalha assim. O culto com Deus é diferente. Ele não me deu, mas eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Mas tem gente que vem para o culto só para receber. Mylon, quem são esses que vêm para o culto só para receber? Diga bem forte: interesseiro.
Diga mais forte, interesseiro. Você sabia que aqui tem gente interesseira? Enquanto no culto tem adorador, enquanto no culto tem interesseiro, tem um terceiro grupo. E como que é esse terceiro grupo, Mailo? O texto diz: enquanto Paulo e Silas estão cantando e orando, enquanto os interesseiros estão ouvindo, tem um carcereiro que está dormindo no culto. E aqui tem, Mailo, tem, eu já vi uns 2 aí. Todo culto tem adorador, todo culto tem interesseiro, mas todo culto tem também dorminhoco. Olha para quem está do seu lado e pergunta: em qual grupo você está hoje? O culto está acontecendo, o adorador está adorando, o interesseiro está interessado e o dorminhoco está dormindo. O culto está acontecendo, o adorador está adorando, o interesseiro está interessado e o dorminhoco está dormindo. Vou ficar aqui. O culto está acontecendo, o adorador está adorando, o interesseiro interessado e o dorminhoco está dormindo. O culto está acontecendo, o adorador está adorando. Olha para cá. O culto está acontecendo. Eu não sei como o dorminhoco dorme, mas dorme. Você sabia que tem gente? Você aprende com Jesus uma coisa sobre o sono. Só um parênteses aqui, eu já volto para cá. Você sabia que Jesus até dormindo trabalha? Você lembra quando Marcos capítulo 4, versículo 35, o vento está soprando, o mar está entrando dentro do barco e Jesus dormindo. Os discípulos estão desesperados. Qual é a lição? É possível descansar na tempestade. Jesus dormindo trabalha, mas tem gente que trabalhando dorme. Todo culto tem dorminhoco, mas o culto está acontecendo. Só que esse culto não fica aqui. Esse culto chega em Deus. Eu imagino, João, não é o texto, mas é a minha mente. A minha mente vai longe demais. O texto é muito fundo, minha mente é muito rasa. Mas o que eu penso é que enquanto o culto acontecia, eu imagino que Deus do alto céu, Ele estava olhando para a terra. E Ele estava dizendo assim: eu preciso mandar resposta lá embaixo. Por que você precisa mandar resposta a Deus? Porque o culto está acontecendo. Eu preciso mandar resposta lá embaixo. Por quê? Porque tem um culto acontecendo. Eu preciso mandar resposta lá embaixo porque tem culto acontecendo. Eu preciso responder aquele grupo lá porque tem um culto acontecendo. Eu imagino. Mas eu não estou entrando na tua imaginação, tá? Depois você entra. Eu imagino que Deus chama um anjo. Eu sou Deus, você é o anjo. Eu imagino que Deus chama um anjo. Olha para o anjo e diz: ô anjo, o que a gente vai fazer? Porque eu preciso mandar resposta lá para baixo. Ô anjo, chama Lídia. Lídia não dá. Ô anjo, chama a moça que foi liberta. A moça não dá. Ô anjo, chama os donos da moça para soltar eles lá. Os donos também não dá. Ô anjo, chama os magistrados também não dá. Os magistrados também não dá. Ô anjo, chama o carcereiro. O carcereiro está dormindo. Ô anjo, o que eu faço? Vou mandar um terremoto. Um terremoto também. O terremoto também não dá. Por que não dá, anjo? Ó Deus. Ó Deus. As leis As leis da física que o Senhor criou não permite um terremoto acontecer. Por quê? Olha para cá, senta aí, anjo. O que é interessante pensar? O texto diz: ia acontecer um terremoto, sim ou não? Sim. Mas não dá para ter um terremoto ali. Porque as leis da física que Deus criou não permite. Vamos lá? Um terremoto ele acontece por um fator principal. Qual? Placa tectônica se choca com outra placa tectônica. O que está em cima vem para baixo. Você está vendo na Venezuela o que está acontecendo? Terremoto. Placa tectônica se choca com outra. O que está em cima vem para baixo. O Brasil
está sobre uma placa tectônica que não se choca com nenhuma. Aqui não tem terremoto. Sabe o que é interessante? Diga comigo, Macedônia. Eles estão na Macedônia. E a Macedônia é igual ao Brasil. Está sobre uma placa tectônica que não se choca com nenhuma, então não tem terremoto. Mas o texto diz, aconteceu um terremoto. Por que não dá para ter um terremoto, Deus? Porque as leis que o Senhor criou não permitem isso. Mas sabe o que eu aprendi? Que se Deus quiser, Ele quebra as leis que Ele mesmo criou. Ô Mylon, cuidado para não forçar. É verdade. Você já leu o texto quando o texto diz: o vento sopra para onde quer. Ninguém controla o vento, irmão. Esses tempos atrás, quando minha esposa estava grávida, no final da gestação, no final do ano passado, o médico João, ele recomendou para minha esposa, e eu aproveitei acima do peso, caminhada todo dia. E nós fomos num campo de futebol que à volta tem um circuito para correr, caminhar. E eu e ela estávamos caminhando. E quando nós dávamos a volta atrás do gol, tinha 2 menininhos empinando pipa. E eles empinando pipa, e aqui vai uma coisa que eu nunca aprendi, se alguém quiser me ensinar, empinar pipa. E eles empinando pipa. Daqui a pouco a gente deu uma volta. Na segunda volta os meninos que estavam aqui estavam lá. Daqui a pouco os que estavam lá gritavam: o vento mudou! E eles viravam para lá. Por quê? O vento ninguém segura. O vento ninguém controla. Mas Jesus estava dormindo no barco. O vento estava soprando. Oh, glória. Jesus acordou e disse: vento, acalma. Oh Deus, ninguém controla. Eu controlo porque fui eu que fiz. Oh Mylon, não dá para ter terremoto ali. Se Deus quiser, Ele manda um terremoto, porque Ele é o dono de todas as coisas. É impossível na minha lógica, na sua lógica, na nossa lógica, mas para aquele que criou tudo, uma palavra só, Ele ordena terremoto. Sabe o que eu aprendi com Deus? É que se Ele quiser, Ele resolve tudo que a gente precisa com uma fala. Mylon, Lucas 7, o centurião chegou, disse: Senhor, meu criado está enfermo lá em casa, libera uma palavra que ele vai ser curado. Jesus olhou e disse: nunca vi tanta fé em Israel. Pediu uma palavra, então leva, o teu criado está curado, volta que a bênção já é tua. O culto está acontecendo ali no cárcere, o adorador adorando, o interessado, o dorminhoco dormindo, o céu está ouvindo. Daqui a pouco Deus brada e diz: vai ter terremoto lá embaixo, por causa de um culto está acontecendo. Eu vim de tão longe te dizer: você não sabe o que o teu culto causa diante de Deus. Deus é capaz de mandar um terremoto só por causa de um culto que você oferece a Ele. Eu não sei se você tem mão para levantar para o céu. Oh, mas eu sinto Ele nesse altar. Eu sinto Ele no meio dessa igreja. Eu já vou terminar. Mas da forma que eu sinto Deus, eu queria que você sentisse aí agora. Porque Deus, Ele está me dizendo que enquanto esse culto está acontecendo, Ele está liberando o aval do impossível lá no céu. E Ele está dizendo: queira o homem ou não, queira a ciência ou não, queira tudo ou não, vai acontecer por causa do culto que ofertamos a Ele. E de repente, um terremoto. Aí eu parei aqui. Quando o terremoto chegou, ele foi tão forte que ele abalou a estrutura do cárcere. Quando ele abala a estrutura do cárcere, o texto diz: é a prisão de todos, é a prisão de todos, e a prisão de todos. Vamos lá? Quantos grupos tinha no culto? Só as mulheres quantos? Só os homens quantos? Toda a igreja quantos? Desses 3, quantos grupos estava adorando? 1. Dentre todas as celas, só uma está tendo culto de adoração. Se eu sou Deus, e você também,
Você olha do céu e diz assim: olha, eu só vou abrir a porta e a cadeia vai cair, a algema, de quem está adorando. Só que o texto diz: e a prisão de todos. Porque sabe o que eu aprendi com Deus? Que no ambiente de culto ninguém sai de mão vazia. Adorador recebe, interesseiro recebe, até o dorminhoco. Vou de novo. No ambiente de culto, adorador recebe, interesseiro recebe e dorminhoco também. Levanta a mão que lá vai uma profecia. Ninguém vai descer essa rampa da forma que subiu, porque o que o céu tem reservado para nós aqui é algo na esfera do impossível. Todos vão receber, todos vão receber. O que o altar vai receber, as irmãs vão receber, o jovem vai receber, quem não é crente vai receber também, porque todos receberão. Oh, glória. Ô pastor, todos receberam. Quem estava perto, quem estava longe, recebeu. E aí agora eu quero te fazer um pedido para você liberar uma palavra profética para a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: fica perto de mim. Não, nesse ânimo seu, nem você, nem quem você falou recebe. Olha para ele, olha para ela e diga assim: fica perto de mim. Não, diga como profeta, diga: fica perto de mim. Porque o que Deus vai fazer comigo é tão grande que quem estiver perto de mim também vai receber. Também vai receber. Isso é palavra profética. E eu não sei se você recebe, mas o céu está me dizendo: farei de ti uma fonte, que quem chega perto de ti vai viver bênção que nunca viveu. Eu não sei se você recebe, mas Deus fará de ti uma fonte que jorra. Levanta a mão só quem recebe, e por um instante adore Ele. O que Deus vai entregar para a sua vida, isso é profético, assim diz o Senhor. O que Deus entregará na tua mão, o teu filho vai receber, teu marido vai receber, teus pais vão receber, tua empresa vai receber, porque Deus está me dizendo: você vai passar na rua e muitos vão dizer: antes de eu andar com ela, eu vivi assim, mas agora eu vivo assim, porque eu estou perto de alguém que tem Deus. Ah, irmão, você está muito desanimado por uma bênção muito grande. Você está recebendo com pouco louvor uma bênção muito grande. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para o céu e começava a exaltar a Deus, porque um divisor de água é chegado na tua vida, e Deus está dizendo: a tua vida vai ser mudada a partir de hoje. Alarebaia céu. Heremaia some. Lá vai profecia. Você não vai pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Você não vai ser contratado, você vai contratar, porque Deus fará de ti uma fonte. Xeremadarabassei. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus e aleluia, porque a tua bênção vai assustar muita gente. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava. O altar está adorando, o altar está recebendo, as irmãs estão recebendo, o jovem também, porque Deus vai surpreender muita gente com aquilo que Ele te entregou hoje. Agora, ai. Heleba cheia. Helemanchoque ceia. Heleba cheque soco de que marra de que. Eu sinto Ele, eita Jesus, no nosso meio. Eu não vim de longe brincar de culto, eu vim aqui com uma preocupação muito grande. Mas enquanto eu estou pregando, aquele que me trouxe está dizendo: estou mudando cenários. Oh,
João, dê a mão ao seu pai. João, dê a mão ao seu pai. João, dê a mão ao seu pai. Eu não brinco no altar, mas o céu está falando comigo. Assim como Paulo ensinou Timóteo, assim como Elias ensinou Eliseu, assim como Moisés ensinou Josué, fica perto dele, porque ele fará de ti uma fonte. O céu está te dizendo: pastor, aproveite os últimos finais de semana com esse moço, porque o que o céu entregou no coração dele é algo extraordinário. Deus faz de ti uma fonte, João, e onde você chegar, muitos beberão dessa fonte, porque o céu reservou para ti hoje aqui um novo tempo. Eu não sei se você crê na vitória dele, mas se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Deixa eu encerrar. Olha para mim aqui. O terremoto aconteceu. As prisões se abriram. As algemas estão no chão. Adivinha quem acorda? Tem gente que o céu está bradando no meio, e eu vou dizer um linguajar pentecostal assembleano. O anjo está passando no meio com a bandeja na mão. E tem alguém olhando para a lâmpada, olhando para o ventilador, olhando para o data show, olhando para tudo e não olha para o céu. Eu vou te dizer uma coisa: não perca a oportunidade. O carcereiro acordou. Quando ele acorda, ele vai ver. É a Bíblia que diz, não sou eu quem fala. Todas as portas abertas. É por volta de meia-noite. Deixa eu te contextualizar. 10 horas da noite. Todas as atividades do cárcere acabavam. O carcereiro passava em cada cela, verificando se estavam presos justamente. Em todas as portas e trancava. Apagava a luz. Ia dormir. Mas agora é meia-noite. O chão está tremendo. Ele acorda, vê todas as portas abertas. Ele tira a espada para se matar. Por que disso? A cultura da época tinha uma regra. E qual era a regra, Mylon? Exemplo. Se eu, Mylon, sou o carcereiro daquela noite, e se um prisioneiro sequer fugisse sobre a minha supervisão noturna, ele estaria livre e eu pagaria a sentença dele. Se 2 fugissem, eu e minha esposa pagaríamos a dívida dos ambos e eles estariam livres. Se 3, eu, minha esposa, meu filho pagaríamos a sentença e os 3 livres. Se mais de 3, eu e toda a minha família ficaríamos dentro do cárcere até o último dia de nossas vidas. O carcereiro acordou, a algema no chão, porta aberta, luz apagada, o carcereiro dormindo. O que ele pensa? Todos fugiram, todos escaparam. Já parou para pensar na gravidade disso? Se isso é no Brasil, sabendo que se você fugir alguém vai pagar a sua conta, irmão, não ficaria nenhum. Quando ele acordou, viu tudo aberto, algema no chão, ele tirou a espada e disse: todos fugiram e eu e minha casa morreremos aqui para sempre. Quando ele puxa a espada, Paulo grita: está todo mundo aqui. Ele se joga diante deles, trêmulo, porque ele sabe isso daqui não é normal. Leva-os para fora e diz: o que eu faço para ser crente? Olha a resposta de Paulo. Paulo, ele não diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Ele olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você e toda a sua casa. Porque Paulo, ele está dizendo: há
há uma sentença para toda a sua família, se todos tivessem fugido. Mas como todos ficaram, há uma salvação para toda a sua casa. O rodeio que eu dei todo foi só para chegar aqui. Deus é o mais interessado em salvar a sua casa. Eu vou te dizer algo, você não sabe, mãe que aqui está, pai que aqui está, filho que aqui está, você não sabe. O preço que Deus é capaz de fazer alguém pagar só para manter sua família de pé. Você sabia que Deus é capaz, e eu fechei a Bíblia, de dizer não para 2 homens, dizendo não vai para a Ásia, não vai para a Bitínia, vai para a Macedônia. Deus é capaz de fazer à beira de um rio um culto acontecer, uma moça chamar eles para dormir na casa. Deus é capaz de fazer uma moça endemoniada ser liberta. Deus é capaz em fazer 2 homens apanhar em praça pública. Deus é capaz. Deus é capaz de levá-los presos a uma prisão máxima de segurança. Deus é capaz de fazer um culto no cárcere. Deus é capaz de mandar um terremoto. Deus é capaz de fazer prisão abrir. Deus é capaz de fazer tudo isso só para salvar uma família. Você não sabe o preço que Deus é capaz de fazer alguém pagar só para manter a sua família de pé. E tudo que eu preguei é só para dizer isso. No que depender de Deus, a sua casa, a sua família, os teus filhos, a tua descendência, ora maia céu, ficará de pé, porque o mais interessado na tua casa se chama Jesus Cristo. Deus é capaz. Alereia céu. Jeremaia sou. Minha esposa estava concluindo os seus últimos meses de gestação. E eu não sei porque eu falo isso, mas eu vou falar. E nos últimos meses de gestação, nos últimos ultrassom, o Matias, ele olhando para mim, o Matias, ele tinha um canal aberto no coração, uma válvula aberta, que traria complicação para o parto. Foi levado para o alto risco, acompanhada no alto risco. E para não esperar o fim das semanas, antecederam com a indução do parto. Dia 15 de janeiro, chegamos no hospital, na maternidade, 7 horas da manhã. 8 horas da noite a bolsa estourou. 2:30 da manhã do dia 16 de janeiro, o Matias nasceu. Quando o Matias nasceu, eu peguei ele no colo, menino todo peludo, todo branco, colocado numa incubadora para esquentar o menino. Dia 17, saímos pela manhã da maternidade. E olha para mim aqui. Eu sou alguém que gosta de dirigir na asa do anjo. Tem uns aí também. Que só para no radar. Eu sou assim. Mas no dia que eu coloquei meu filho na cadeirinha de trás, minha esposa e eu entrei na Bandeirantes de um jeito que eu nunca entrei. A 45 por hora. Eu olhava pelo retrovisor, via minha esposa, meu filho e a minha casa. E naquele momento, Deus falou comigo. Essa é a sua família. Você sabia que o que existe nos nossos dias é plano maligno para fazer de tudo para destruir sua casa? O imundo, o mundo, o diabo quer fazer de tudo para acabar com os teus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que hoje Ele é escudo na porta da sua casa. Eita!
Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar e tem uma palavra que borbulha no meu coração para mães, para pais, para avós, para filhos. Deus, Ele está me dizendo que esse mês de junho ainda, Ele é livramento no meio de famílias, e se prepara que tem salvação chegando para dentro. Eita Jesus. A sua casa é de Deus. A sua família é de Deus. E eu vou dizer o que eu acabei de ouvir do Senhor. É algo profético. E entenda muito bem como será essa semana. Essa semana, o diabo baterá em nossas portas para levar os seus filhos, acabar com os casamentos, destruir os lares. É o que Deus falou comigo. Essa semana, na porta dos crentes, o diabo chegará para destruir os lares. Mas quem vai abrir a porta é Deus, dizendo: essa casa é minha. Eu estou recebendo e levando isso para minha casa. Essa casa é minha. Eu não sei se você pode, em um ato espiritual, levantar as suas duas mãos para o céu. Se você luta pela sua casa, pela sua família, pelos seus, mas Deus, Ele está me dizendo que assim como foi no Egito, o sangue vai estar na porta, nos umbrais, e a morte não vai chegar. A catástrofe não vai alcançar, porque Deus está cercando a sua casa hoje. Diga em um grito alto: a minha casa. Isso não é alto. A minha casa é de Jesus. Fique em pé. A Sara vai cantar um hino. Mas enquanto ela se prepara, eu quero conhecer quem serve a Jesus. Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem está arrependido de aceitar Jesus, levanta a mão. Cuidado. Agora quem sabe que Jesus foi e é a melhor escolha da sua vida, levanta as duas assim. Diante disso, eu quero perguntar aqui hoje, se existe no nosso meio, como eu sei que existe, alguém que quer entregar a sua vida hoje a Jesus. Mylon, amanhã eu entrego. Não, hoje. Você não sabe quantas horas existem e quantas oportunidades você terá. Mylon, eu estou afastado. Tá bom. Mylon, eu já fui crente e hoje não sou. Tá bom. Mylon, eu nunca fui da igreja, é minha primeira vez. Tá bom também. Eu não quero saber do teu passado. Eu quero saber daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas tudo depende de uma atitude sua. Se há no nosso meio alguém que agora quer entregar a sua vida a Cristo, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Há uma moça, vem aqui à frente que eu quero orar. Há um rapaz, vem aqui à frente que eu quero orar. Oh glória. Eu queria uma mulher de Deus e um homem de Deus junto deles. Eu queria um homem de Deus aqui do lado dele. Onde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Levanta a mão, que eu quero orar por você aqui hoje. Há mais alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Cristo? Levanta a mão, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Cristo? Eu quero te dizer uma coisa: você só presta sendo crente. Vou dizer de novo, você só presta sendo crente. E a sua vida só vai dar certo se você for crente. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Levanta a mão que eu quero orar por você. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo?
Levante a sua mão para eles aqui à frente. Levante as suas duas mãos aqui, igreja, para eles aqui na frente. Você sabia que a Bíblia diz que a festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende? Você sabia que não é os anjos que festejam, mas Deus que festeja diante dos anjos? E aí tem gente vendo alguém servindo e aceitando a Jesus, não dê um glória a Deus. Se você não adora por um pecador que se arrepende, você precisa aceitar Jesus de novo. Estende a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nessa hora, sobre a vida desses dois irmãos que aqui estão à frente desse altar, eu oro nesse momento pedindo a Ti, Senhor, que os pecados o Senhor lance no mar de esquecimento. Que aquilo que foi cometido antes de aqui estar, Senhor, seja apagado. Que o nome deles esteja escrito no livro da vida. E que a paz que excede todo entendimento seja sobre eles. Deus, nessa hora eu te peço, seja com eles todo o tempo. Que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua bondade se apodere sobre eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus abençoe. Pode voltar ao seu lugar. A igreja ainda em pé, olhando para mim aqui. Agora com todos salvos, você vai olhar para quem está do seu lado. Pensou que você ia escapar? Olha para quem está do seu lado e diga assim: agora. Não, está fraco. Diga: agora eu vou orar por você. Abraça ela, abraça ele, mas olha para mim antes de orar. Olha para mim. Segura o ânimo. Controla a ansiedade. Por que, Mailo, que eu vou orar? Olha o que a Bíblia diz. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus irmãos e amigos. Sabe o que Deus me disse no caminho para cá? Que tudo, eu disse o quê? Tudo o que você pedir por ele ou por ela, antes de Deus realizar na vida dele e dela, Deus realiza na sua. Por que disso, Mário? Porque aí você não pede qualquer coisa. Você ora a dizer: Deus abençoa a casa dela e Deus abençoa a sua. Abençoa a família dela e Deus abençoa a sua. Abençoa o sonho dela e Deus abençoa o seu. Tá entendendo? Fecha os olhos aí e começa a orar. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no peito, coloca a mão nas costas e começa a orar e dizer: Deus visita, Deus trabalha, Deus chega, Deus visita o marido, Deus visita os filhos, Deus visita os sonhos, Deus visita o ministério, Deus visita os planos, Deus visita os propósitos, Deus visita a área financeira. Ora, 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 ora. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque Ele está trabalhando. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Glória! Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, obreiro, vai orando, mulher, vai orando, jovem, que enquanto você está orando, a ansiedade está batendo em retirada. Enquanto você está orando, Deus está entrando no meio da sua casa agora. Estás comigo, eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, pois Tu estás comigo. Jesus que está no nosso meio. Temer porque
Eu creio em Eita, Jesus, trabalha no nosso meio, trabalha no nosso meio, trabalha no nosso meio, trabalha no nosso meio, Jesus. Aleluia, céu e aia cada gaia céu a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Enquanto nós estamos orando, uma alma está aceitando a Jesus aqui na frente. Guardado por quem nunca perde. O culto que nós oferecemos a Deus tem poder. Seu nome Aleluia. O culto que nós oferecemos a Deus move o céu. prover de novo. Oh, Eu glória. creio em ti. Aleluia. 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 Eu queria que você estendesse a sua mão novamente aqui à frente. Nós vamos orar por mais uma alma que está aceitando a Jesus. Ó Deus, nessa noite mais uma vez oramos, pedindo a Ti nesse momento por essa alma diante do Teu altar aos prantos. Peço a Ti, Senhor, coloque o nome no livro da vida e os pecados no mar de esquecimento. Eita. Seja com ela todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não deixa vacilar o pé, Senhor, mas que a Tua presença seja sobre ela, desde agora e para sempre. E quem crê como eu creio, diga amém. Deus abençoe. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh, glória. Eu não quero ir embora tão cedo, porque Ele está no nosso meio. Ei. Eu não quero sair daqui, porque Ele está no nosso meio. Levante as duas mãos para o céu e por algum instante adore a Ele. Oh glória! Para eu encerrar. O que o céu tem reservado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não chegou no nosso coração, mas o céu tem muito mais para nos entregar. As duas mãos lá em cima. Levanta alto. Mais alto. Quem não levanta alto vai engordar 25 quilos esse mês ainda. Levanta alto. Levanta alto, senão o cabelo vai começar a cair. Quem não tem não vai crescer. Levanta alto. Quem está solteiro não vai casar. Levanta alto. E diga eu. Está fraco, diga eu vou viver tudo o que Deus tem reservado para a minha vida, porque eu estou diante do altar do Senhor. Agora profetiza, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga eu, a minha casa serviremos
ao Senhor. Para o inferno ouvir, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para o céu decretar, diga: eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. E se isso é verdade, dê glória a Deus.